Queridos alunos, estamos de volta aqui ao nosso trabalho. Estávamos falando anteriormente do PPA, do Plano Plurianual. Falamos que o PPA não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo e falamos, até mostramos aquele ciclo para você do PPA, falamos da data de envio, né, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, 31/8, data de retorno, né, aprovado pelo Legislativo até o encerramento da sessão legislativa, 22/12, e outras características do PPA. Vamos falar agora, queridos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando mais uma vez, são 3 leis orçamentárias: PPA, LDO e LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, olha só, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá compreenderá metas e prioridades, da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. A LDO é a lei anterior à lei do orçamento. A LDO é a lei que orienta a elaboração do orçamento anual. É a lei que orienta a elaboração da LOA. E um detalhe, hein? A LDO tem 2 características bastante importantes e 2 características bastante relevantes. Ela vai dispor sobre as alterações na legislação tributária. Professor, LDO, por si só, ela consegue, né, mexer com a legislação tributária? Não. LDO, por si só, não tem essa característica. Tudo bem? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz as metas e as prioridades para você alterar a lei tributária, para você fazer alterações na legislação tributária. É isso que ela faz. Tudo bem? Ou seja, você tem metas e prioridades, daí vão mexer na legislação, né, tributária conforme, né, realmente for algo realmente necessário ou relevante. E a LDO, ela vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Fomento significa incentivo. Todos os incentivos que vão ser feitos, todo o fomento vai ser feito a partir, né, das metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela representa a etapa anual do PPA. PPA não é para 4 anos? Então, em cada ano, você tem uma meta, em cada ano você tem uma prioridade. Isso tudo casado com o PPA, casado com o Plano Plurianual. Beleza? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que faz um link entre os objetivos de médio prazo do PPA e o orçamento anual, orçamento propriamente dito, que é a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela pode receber emendas. Queridos, PPA, LDO e LOA são leis que a gente chama de leis ordinárias. Toda lei ordinária pode receber emenda, sem problema. Então, a LDO não é diferente. Então, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando forem incompatíveis com o PPA. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal. Essas emendas são apresentadas a uma comissão chamada Comissão Mista Permanente de Orçamento. Esta Comissão Mista Permanente de Orçamento, ela vai ser formada de deputados e vai ser formada de senadores. Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. O encaminhamento ao Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Ou seja, até o dia 15 de abril, até o dia 15/4. Professor, se não mandar a LDO, fica valendo como proposta de LDO a LDO corrente. Estamos em 2015, ou seja, foi elaborada uma LDO em 2014, que foi publicada, passou a valer em 2014 para orientar o orçamento de 2015. Então ela está vigorando em 2015.
se a Dilma não tivesse mandado a LDO, né, basicamente até 15/4, a LDO, que foi aprovada no ano passado, mas está valendo esse ano, seria proposta para o ano que vem. Coisa que a Dilma não fez, não é? Ela mandou a sua lei de diretrizes orçamentárias. Tudo bem? E o prazo para devolução da LDO, ela vai para o Legislativo, passa para uma comissão mista permanente de orçamento, você tem um relator, aí a comissão vota, depois vai para o plenário. Então, lá no plenário, até o encerramento do primeiro, né, período da sessão legislativa, até 17/7, ela tem que ser devolvida. Lembrando, sessão legislativa 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso é a nossa sessão legislativa. Detalhe muito importante, coloquei de vermelho para chamar a sua atenção. A sessão legislativa não será interrompida se sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, se a lei de diretrizes orçamentárias não for votada até 17/7, não há o encerramento da sessão legislativa. Guarda isso, que isso é importante. Um detalhe, hein? A única lei orçamentária que não permite o encerramento da sessão legislativa é a LDO. É a única lei que tem essa característica. As outras leis orçamentárias não apresentam essa característica. Nem o PPA, nem a lei orçamentária anual. Tranquilo? Bom, falamos da LDO, a lei anterior, a lei do orçamento, a LDO, metas e prioridades. Falamos que a LDO é aquela lei que faz um link entre o PPA e a LOA. Enquanto nós temos no plano plurianual uma lei para 4 anos, não coincidente com o mandato do chefe do executivo, cada etapa do PPA é consubstanciada na lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias é a lei que vem antes da lei do orçamento e é a lei que orienta a elaboração da lei orçamentária. Ela dá toda a orientação. Então, a LDO é uma lei um pouco mais teórica, ao passo que a lei orçamentária anual é uma lei mais prática. Então, a lei orçamentária anual é um instrumento legal, também é uma lei ordinária, que prevê as fontes de recursos, ou seja, a receita, e fixa os gastos, a despesa, para a consecução dos programas de governo. Daqui a pouquinho, a gente vai ver que existe uma palavra-chave, que é a palavra planejamento. Até porque, queridos, nós trabalhamos dentro de um tipo de orçamento que a gente vai chamar, que a gente vai classificar de orçamento-programa. Tudo bem? E um outro detalhe bastante interessante. Quando a gente fala de lei orçamentária anual, a gente pode chamar essa lei também de orçamento propriamente dito. Orçamento propriamente dito. A gente pode chamar a lei orçamentária anual de um outro nome, que é a lei de meios. Lei de meios, que é a lei de meios financeiros. Lei de meios, orçamento propriamente dito, beleza? Que é orientado pela lei de diretrizes orçamentárias. Olha que coisa interessante. Ó, de acordo com o artigo, parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, a lei orçamentária anual, ela vai tratar de 3 assuntos. Ela vai tratar de 3 temas. Ela vai tratar de 3 tópicos. Ela vai tratar do orçamento fiscal, ela vai tratar do orçamento de investimento das estatais. Estatal é uma empresa que, direta ou indiretamente, o governo possua a maioria do capital social com direito a voto. E ela vai tratar também do orçamento da Seguridade Social. Seguridade Social tem a ver com os gastos previdenciários, orçamento da Seguridade Social. O que é isso? 3 peças da LOA. A Lei Orçamentária Anual trata de 3 assuntos. Interessante que mais na frente
nós vamos ver os princípios orçamentários, que são os princípios que regem a lei do orçamento. Um pouquinho mais na frente a gente vai ver isso. E nós vamos ver uma coisa bastante interessante, que existe um princípio que é o princípio da unidade. É uma lei só que trata de 3 assuntos diferentes. E o fato da lei orçamentária anual tratar de 3 assuntos diferentes não fere o princípio da unidade e não fere o princípio da unicidade. É a mesma lei que trata de 3 temas diferentes. Vamos falar de cada um desses temas. O primeiro ponto é o orçamento fiscal. A palavra fisco vem de arrecadação e vem de gasto. Toda arrecadação, tanto receita corrente quanto receita de capital, mas na frente a gente vai ver isso. Principal fonte de arrecadação, tributo. Principal tributo, imposto. Então nós temos os poderes da União, seus fundos, seus órgãos, entidades da administração direta e indireta, ou seja, a manutenção do gasto público, né? Incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Temos o pessoal ativo, né? Serviços de terceiros, temos o material de consumo, investimentos, juros e também, sobrando recurso, a amortização da dívida pública. Quem é que faz isso? Orçamento fiscal. Fisco tem a ver com arrecadação, fisco tem a ver com gasto, tem a ver com as duas coisas, tanto arrecadação quanto gasto. Temos o orçamento da Seguridade Social, os gastos com a Seguridade, gastos com aposentados, gastos com pensionistas, gastos com segurados, seja da administração direta e indireta, né? As fundações e fundos instituídos e mantidos pelo poder público, tudo isso vinculado a, basicamente, Seguridade Social. Sabemos que a Seguridade Social, ela representa um ônus grande dentro do aspecto da administração pública. Tanto que tivemos diversas reformas na Previdência por causa dessa peça, que é a peça da Seguridade Social. E nós temos o orçamento de investimento das estatais. Estatal pode ser uma empresa pública, pode ser uma sociedade de economia mista. Estatal é uma empresa que, direta ou indiretamente, o governo possua a maioria do capital social com direito a voto. De acordo com a LDO, considera-se investimento a aquisição de um ativo imobilizado. Por exemplo, o investimento é a compra de um equipamento para uma estatal, a compra de um equipamento para a Petrobras, a compra de um equipamento, por exemplo, para o Banco do Brasil e assim sucessivamente. Lembrando que esquece corrupção. A minha aula é uma aula técnica. Fazer investimento em estatal é bom se a estatal for rentável, porque ela traz parte desse lucro, reverte para a riqueza do governo. Esquecendo a parte da corrupção, que isso é um mal, parece um câncer que existe no Brasil, infelizmente. Mas tem esperança, quem sabe a gente não fica curado desse câncer. Mas quando a estatal ela traz retorno financeiro, isso é bom, isso não é ruim, isso é extremamente significativo. Por quê, professor? Porque todos se beneficiam disso. Todos se beneficiam desse retorno, todos se beneficiam desse retorno financeiro, tudo bem? Que é uma receita que a gente chama de receita de capital, assunto que a gente vai estudar um pouco mais na frente. Olha só, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das estatais têm que ser compatibilizados com o plano plurianual e terão entre suas funções reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. O PPA não é regionalizado? Então as duas peças da LOA, orçamento fiscal e orçamento de investimento, justamente têm também esse objetivo, que é diminuir essas desigualdades interregionais, diminuir essas desigualdades entre as regiões. Isso também é finalidade quando a gente fala basicamente dessas duas peças orçamentárias. Existe um prazo para enviar a lei para o Legislativo. PPA tem prazo, LDO tem prazo e Lei Orçamentária Anual tem prazo. E a lei do orçamento não é diferente. Então nós temos o encaminhamento da LOA ao Poder Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. É a mesma data do PPA, com uma diferença. A PPA só vai acontecer o envio no primeiro ano de mandato do chefe do Executivo, ao passo que a LOA vai acontecer
todo ano. O envio dela vai ser um envio anual. Todo ano eu vou mandar uma LOA lá para o Poder Legislativo. Tem que enviar até o dia 31/8. Se não for enviado até 31/8, fica valendo como proposta de orçamento o orçamento corrente, o orçamento do exercício. Se a presidente não mandar a proposta, ela perdeu a sua prerrogativa. A Comissão Mista Permanente de Orçamento, que fica no Congresso Nacional, vai pegar o orçamento do ano e vai fazer os ajustes necessários, vai aprovar na comissão e vai mandar para o plenário votar a questão do orçamento. Ou seja, se a presidente perdeu o prazo. E a devolução da LOA ao Poder Executivo para sanção vai acontecer até o encerramento da sessão legislativa, até o dia 22 de dezembro. Como acontece com o PPA, se a LOA não for votada no Legislativo até 22 de dezembro, teremos o encerramento da sessão legislativa e vai haver convocação extraordinária, se isso chegar a acontecer, se isso virá a acontecer. Beleza? Sem dificuldade? Deu para você pegar essas características básicas da Lei Orçamentária Anual? Deu para você entender isso? Sem nenhuma dificuldade? Detalhe importante, presta atenção. Daqui a pouquinho eu vou falar para você do ciclo da LOA, as características da Lei Orçamentária Anual, desde a sua elaboração até de fato passar pelo Legislativo, ser aprovado, voltar para ser sancionado ou ser vetado e as outras características técnicas relativas à Lei do Orçamento. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é bastante significativo para o nosso estudo. Beleza? Daqui a pouco a gente volta, me aguarda, um abraço, até daqui a pouco.